Bom dia, gente. Bom dia a todos. Ô, pessoal, vocês sabem que essa vantagem, assim, por exemplo, de poder pegar seu notebook e levar, igual a Marisa está trabalhando, mas ela está lá com os pais. Por um lado, é legal, porque pelo menos você pode curtir a sua família, curtir aí Por exemplo, a Marisa teria que estar aqui trabalhando, mas está lá, pode curtir o pai, a Helena também pode curtir, sei lá, os familiares. Por um lado, isso é bom, a gente tem que sempre olhar pelo lado bom da coisa, né? Não deu para ir para a praia, mas está curtindo alguém, está visitando alguém, isso já é bom. Não é verdade? Helena, você está na casa de quem? A Helena, acho que foi para a praia. A gente falou tanto, acho que ela foi para o mar lá. Já foi, É. né, Carol? Ô, gente, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Ô, Pro, eu não fui pra praia, não. Eu falei pra minha tia que hoje a gente vai pra praia, porque pela primeira vez na semana fez sol. Ah, então, você tem razão, cobra da tia. Cobra porque tem que passear um pouco. Pessoal, então vamos lá, né? Na aula passada, eu vou dar uma revisadinha rápida, né? Sobre as angiospermas. Então, o que acontece? Na aula passada, nós falamos sobre as angiospermas. Eu comentei com vocês que as angiospermas, elas são encontradas em vários lugares. Quem lembra o porquê que as angiospermas são encontradas em pontos assim bem distantes, sem característica climática como as gimnospermas? Por que encontra em um continente e outro? Por que se encontra mais Elas têm angiospermas? seu modo de adaptação. Das Porque os sementes que os pássaros levam colocam nas sementes para fezes. outros lugares. Muito bem, por causa dos agentes polinizadores, principalmente os pássaros, porque os pássaros eles se alimentam e eles migram, né? Inseto também vai longe, mas o pássaro ele ainda tem a capacidade de se deslocar em grandes distâncias e ele acaba levando aí os grãos de pólen, levando as sementes que saem nas fezes e nasce uma nova planta. Ótimo. E aí nós falamos da reprodução assexuada. Mostrei para vocês os grãos de pólen, mostrei que os grãos de pólen possuem adaptações para acontecer a reprodução. Quais são elas? Bom, tem grãos de pólen que eles são alados, são levinhos, como eu mostrei para vocês o dente de leão, que a gente assopra, o vento bate, ele é levado pelo vento. Tem também aqueles grãos de pólen que grudam na roupa, lembra que nós comentamos? Que quando você vai para o mato lá e o carrapicho é um grão de pólen e ele gruda na roupa e ele também é levado pelos animais, os animais que têm pelos, né? Carrega este grão de pólen e também ajuda na disseminação aí dessa espécie, certo? Pessoal, dentro do grupo das angiospermas, elas são divididas em duas classes, dicotiledôneas e monocotiledôneas. Eu vou escrever para vocês entenderem. Maria Eduarda, bom dia. Eu estou começando, tá, Maria Eduarda? Fique tranquila. Até agora eu só fiz uma revisãozinha falando dos assuntos, tá bom? Olha lá, pessoal. Dicotiledôneas e monocotiledôneas. Eu vou escrever aqui embaixo, porque as monocotiledôneas estão aqui embaixo. Então, só um minutinho. Já vou explicar para vocês, tá? Por que elas recebem este nome? Então, olha lá, gente. Quando a semente possui duas partes, então assim, quando as sementes possuem duas partes, como o feijão, olha aqui o feijão, ó. Nós falamos até da plantação de feijão no algodãozinho, né? Quando você planta o feijão no algodãozinho, ele se abre assim, ó. Essas duas partes que se abrem do feijão é chamada de cotilédone. Por este motivo, todas as vezes nas angiospermas que a semente tiver dois cotilédones, ela é chamada de dicotiledôneas, certo? Então, as dicotiledôneas são aquelas plantas, são as angiospermas, que possuem dois cotilédones na sua semente. E as monocotiledôneas são aquelas que não se abrem, elas possuem apenas um cotilédone. Se você pegar a semente do milho, você vai ver que ela não abre, ela é uma só.
ela tem um embriãozinho, você tem que apertar o milho assim cozido, ó, ele sai o embriãozinho. Ela é uma parte só. Então, ela é uma monocotiledônia, certo? E esse aqui é di. E por que existem essas informações aqui? Porque dá para notar algumas diferenças entre as dicotiledôneas e as monocotiledôneas em todas as estruturas da planta. Então, por exemplo, gente, hoje nós vamos ver bastante nomes diferentes. Como nós vamos fazer para vocês gravarem, né, assimilarem isso? No exercício complementar, vocês vão citar algumas características e eu vou colocar alguns conceitos também, tá bom? No documento. Mas assim, ó, bastante nomes diferentes. Então, aqui, essa folha, ela é mais comum, certo? Então, nós temos uma nervura principal e dessa nervura principal partem outras nervuras que são nervuras secundárias. Essa daqui, todo mundo já deve ter visto uma folha de erva doce, uma folha comprida, a folha do milho. Essa folha, gente, as nervuras, elas são todas paralelas. Pra não é a erva cidreira? Então, você viu que eu dei uma paradinha assim para pensar que eu confundo sempre erva doce com erva cidreira. Agora não sei se erva, eu vou até ver. Erva de São João não é essa que tem quer ver, vamos tirar a dúvida agora. Você me deixou. Então, você viu que eu fiquei pensando, falei, gente, isso aqui é erva doce ou erva cidreira? Folha de erva cidreira, eu sempre confundo. Vamos ver? Não, erva doce, quer ver? Folha de erva doce. E também não é a erva de São João, então. Nem eu, nem você, hein? Qual que é aquela que é uma Mas a folha? erva cidreira, ela é compridinha. Ela não é assim. Eu tenho em casa e ela é compridinha. Erva cidreira? É. Sim. Ué, gente, vamos ver de novo. Erva cidreira. Então, o meu marido, ele amassa essa folhinha para fazer erva cidreira. Ah, agora ficou bom, hein? Ah, o capim-cidreira. Aqui, ele, né? Esse aqui que você está falando, é verdade. Isso. Muito bem. Então, eu sempre confundo um com o outro. Por isso que a prof ficou paradinha assim, pensando, será que é erva doce ou erva cidreira? Então, vamos lá, gente. Obrigada. Quem que falou que era erva cidreira? A Júlia Brito. Ô, Júlia, você tem na sua casa? Então, eu tinha, só que aí que a gente esqueceu de regar. Entendi. Então, olha lá, pessoal, então é erva cidreira. Então, vocês podem reparar que estas folhas, elas possuem umas nervuras paralelas. Então, essas nervuras, esse tipo de folha é chamada de paralelinérvias. Então, o que quer dizer? Vou escrever para vocês verem como se fala. Então, como as folhas são paralelas, é paralelinérvias. Quando as nervuras são paralelas, certo? E é uma característica das monocotiledôneas. Então, as monocotiledôneas, elas possuem essa folhagem diferente, ela é uma paralelinérvia, ela possui, gente, a estrutura da planta, a estrutura do tronco, do fanerófito, ela possui vários pontos, isso não é tão importante, mas eu vou falar, é mais flor e folha, mas ela possui a estrutura matriz dela é espalhada por todo o tronco. Aqui, nas dicotiledôneas, ela possui um anel central. Tanto que eu não sei se vocês já perceberam que alguns caules, quando eles vão passando vários anos, os caules vão aumentando o seu diâmetro. Este anel que faz com que o caule aumente são estes anéis matriz aqui, ó. Tá? Então, eles possuem assim, posições diferentes. E, por último, as folhas das dicotiledôneas, as flores, elas são pentâmeras. O que quer dizer isso? Ela possui, ó, 5 pétalas. Elas são pentâmeras, é as que nós conhecemos mesmo. E estas daqui, elas são diferentes. As folhagens, as pétalas, que nós vamos estudar um pouquinho de flor hoje, elas são fechadas, né? Elas não possuem essa abertura
pentâmera, né? Ela já não possui essa flor tão aberta como a maioria das angiospermas. Então, se eu perguntasse assim para vocês, vocês encontram mais as dicotiledôneas ou as monocotiledôneas? Onde a gente vê mais assim? Monocotiledôneas? As dicotiledôneas. Dicotiledôneas. Repare o seguinte, você não consegue ver o cotilédone. Lugares frios e quentes? Lugares Todos mais os quentes. lugares. Ah, lá em todos os lugares. Então, você repara assim, que a maioria das tipo folhagens são assim, Tiririca. ó. Oi? É tipo tiririca, tem tudo no lugar? Tem em todo lugar, isso. Mas por que tipo tiririca? Não entendi. É porque tá em todo lugar. Você disse que esse tipo daí tá em tudo que é canto, tudo que é lugar. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Você quis dizer assim, é algo comum. É isso mesmo, É algo comum. Então, o que acontece aqui, ó? Ah, eu deixei em cima, mas não tem problema. Ó, então, essas folhas, as mais comuns que nós encontramos por aí, elas são chamadas de peninérvias. É aquelas que possuem uma nervura central, de onde partem nervuras secundárias. E aqui é fácil você lembrar, se as nervuras estão paralelas, paralelinérvias, certo? E as flores são pentâmeras, possuem 5 pétalas e as outras, as pétalas são fundidas. Então, gente, pensem assim, vamos lembrar da classificação dos seres vivos, aquela classificação biológica que Linneu fez, né? Von Carl Linné. O que ele falou? Ele falou que nós tínhamos um reino, o agrupamento de reinos forma o filo, e o agrupamento de filos forma a classe. Então, qual é o filo daqui? O filo das angiospermas. Quais são as classes das angiospermas? Dicotiledôneas e monocotiledôneas, certo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Ou para umas gimnospermas não tem classe, briófitas não tem classe? Não, por quê? Porque as angiospermas, elas estão em maior quantidade, é isso que nós já conversamos. Então, existem diferenças estruturais e eles tiveram que montar aí, separar, né, a classe de cada uma de acordo com as suas estruturas. Tudo bem, gente? Falem agora ou calem-se para sempre. Então agora... eu não entendi direito a diferença das mono... esqueci agora. Então eu vou aproveitar essa imagem que eu peguei aqui, ó, para repetir, porque eu peguei uma imagem maior. Olha lá, as dicotiledôneas, segurem o chat aí que daqui a pouco eu olho, tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui, só um minuto. Aqui. E aqui. Pessoal, as dicotiledôneas, olha lá, elas possuem 2 cotilédones, que são as partes da semente. Então, o feijãozinho, olha, é uma semente. Se você pegar o feijão, você vai ver que ele tem até uma parte divididinha. Basta você enfiar a unha assim no feijão, ele abre. Por quê? Porque ele tem estes 2 cotilédones, por isso que ele recebe o nome de dicotiledôneas. Olha lá, ó, vão aparecer aqui, ó, eudicotiledôneas, também é uma nomenclatura, tá bom? Dicotiledôneas ou eudicotiledôneas é a mesma coisa. O trigo, o milho, ele só possui um cotilédone. Ele não possui essa abertura que aparecendo 2 partes, por isso que é chamado de monocotiledôneas, certo? As partes da semente nós vamos segurar aí. Eu ainda vou falar de semente com vocês. Endosperma, broto, radícula, a Pro ainda vai falar. Agora, eu só apresentei para vocês as características de cada uma. E lembrando, aqui dá para ver melhor. Olha aqui, gente. Olha a peninérvia, ó, uma nervura central com nervuras secundárias. Estas são as mais comuns, as dicotiledôneas. E as paralelinérvias, olha lá, ela possui... Eu pensava que era para sustentar as folhas. Sustentar melhor. O quê? Esses negócios aí que eu esqueci o nome, que passa nervúrias. As nervuras, elas possuem uma função. Pode até existir uma função de sustentação, mas existe uma parede
nas células vegetais, que elas são chamadas de parede celulósica. Nós já vimos isso. E ela que dá rigidez à planta, ela que dá essa estrutura ao vegetal. As nervuras, por elas, circulam as seivas. Lembra do xilema e do floema? Então, as nervuras, elas estão ali também para circular tanto a seiva mineral quanto a seiva orgânica, certo? Pessoal, então, olha lá, vocês conseguiram ver melhor aqui nesta foto, né? Vendo as diferenças entre a paralelinérvias e as peninérvias. Tudo bem? E, por último, é o que eu tinha falado, a folhagem. Todas as flores das dicotiledôneas, elas possuem 5 pétalas. Elas são chamadas de pentâmeras, né? Porque elas possuem essas 5 pétalas abertas e possuem o quê? Um carpelo central, que é essa estrutura da flor. E aqui as flores, as pétalas, elas são fundidas, elas são fechadinhas. Elas abrem, mas elas não possuem 5 pétalas, né? Então, você consegue diferenciar bem uma monocotiledônia de uma dicotiledônia. Certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Nós vamos começar agora a ver a reprodução sexuada, porque nós já vimos a reprodução assexuada. Cai os grãos de pólen, o passarinho vai ali, né? Eu lembro que eu mostrei uma imagem para vocês, que eu acho ela linda, aquela imagem da abelha. Cadê? Aqui, eu acho linda essa imagem da polinização, né? O fotógrafo foi muito feliz com essa foto, dê uma olhada. Ele conseguiu pegar a abelha cheia de grãos de pólen, né? Então, quando ela está ali sugando o néctar da flor, ao mesmo tempo que ela suga, ela fica cheia de grãos de pólen. E quando ela vai em outra flor, ela deixa os grãos de pólen cair, colaborando aí para a reprodução. Certo, gente? Tudo bem? Tá, então agora nós vamos para... Tem alguém te chamando. Eu vou dar uma olhada no chat, só um minutinho, para eu esquecer. Então vamos lá. Na prova que vai falar sobre fungos, vai cair a reprodução assexuada e sexuada? Ai, você me pegou assim, ó, de bate pronto, eu não lembro não. Essa prova de fungo... Geralmente, fungo fala tudo, característica, reprodução assexuada e sexuada, mas a nossa prova oficial não é sobre fungo. Só um minutinho. A nossa prova oficial não é fungo, gente. Professora, o que vai cair na nossa prova? É a prova oficial do dia 18. Vai cair o quê, Pro? Então, eu não tô com... Porque assim, como é dia 18, eu sempre converso com vocês um pouquinho antes, mas eu não preparei. Mas não é reino fungi, é? Quem tem aí o tópico? Não é as briófitas, é que a gente não recebeu ainda, mas não é as briófitas, as... E eu não sei se ele estava falando... Obrigada, Helena, é isso mesmo. Briófita, pteridófita e gimnosperma. E Eu falei na aula passada. É isso mesmo. Pro, vai ter que saber a da prova reprodução teste. delas? Sim. Vai ter que saber a reprodução delas, professora? Sim. Por isso que vocês fizeram e refizeram. Pro, vai cair isso na prova? O quê, gente? O que vocês estão perguntando aqui? Ô, Matheus... Isso que você está explicando agora, professora, vai cair na prova? Não vai. Vai cair nas próximas provas, né? De alternativa, múltipla escolha. Ivan, vou te dar de presente de aniversário minha prova, tá bom? Quero 10. Aniversário do Ivan, dia 18. Professora, a reprodução assexuada das angiospermas é quando o pássaro, por exemplo, suga o pólen e defeca a semente, quando ele come a fruta, ou ele suga o pólen, que é o caso do beija-flor, isso mesmo, e ele sai espalhando, ou indo de flor em flor e levando os grãos de pólen. Isso é reprodução assexuada. Isso, Sara, essa semana, eu ia falar isso agora, se eu não me engano, essa semana a prova é sobre vírus, que nós não falamos ainda, é sobre vírus, tá? No dia 11 e dia 18 é sobre reino plantae, vai até gimnospermas. Porque eu sabia que as angiospermas tinham muito assunto para falar, não daria para colocar na prova, tá bom? Isso, Sara, é isso mesmo, é sobre os vírus. Não é fungo não, viu? É por isso que eu tô falando, você tá perguntando de fungo, não é sobre fungo,
tá bom? Pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos falar sobre a flor. Gente, na aula passada, eu havia comentado com vocês que é a flor a parte reprodutora das angiospermas. Então, nós vamos conhecer cada estrutura da flor. Eu vou aproveitar que a flor está assim estilhaçada, né, assim, as pétalas, para nós conversarmos um pouquinho sobre cada estrutura da flor, certo? Bom, quando você pega uma flor, ela possui tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina. Bom, mas por que está separado? Só para vocês verem quais são as estruturas. A estrutura reprodutora feminina é essa estrutura aqui, ó. Geralmente não dá para ver, ela fica bem aqui no botão da flor. Então, essa estrutura ela é chamada de estigma, onde entra aqui os grãos de pólen, onde entra o material genético. Aqui dentro nós temos o ovário, nós temos o óvulo e a oosfera, tudo aqui dentro. Então, essa estrutura é a estrutura reprodutora feminina, chamada de estigma. Oi. Fica exatamente assim quando a gente vê a flor? Ela fica na verdade, assim? a gente não enxerga. Quando você olha uma flor, sabe onde está essa estrutura? Está dentro do receptáculo, está dentro da estrutura da flor. Você vê só o botão, você vê assim, ó. Vê? Deixa eu ver se eu tenho uma flor aqui. Ó. Professora? Oi. Você vê assim, Então, ó. Só um minutinho, Pedro. Você imagina que aqui, ó, tem pétalas. Essa parte, ela fica dentro da flor. Você não enxerga. E aqui ela fica como se fosse um botãozinho. Nós não enxergamos a estrutura feminina como enxergamos a masculina. Certo? Pedro, pode falar. são duas perguntas. Como é que é? A estrutura de reprodução inteira, como é que ela se chama? Não tem um nome assim, estrutura de reprodução inteira. Tem assim, a estrutura masculina e a estrutura feminina. Agora eu vou dar o nome de cada item. Segura um minutinho aí, Pedro, tá bom? Eu vou dar o nome de cada estrutura da flor. Então, olha lá, pessoal. Então, a parte feminina é chamada de estigma. E o que é mais importante vocês entenderem? As gimnospermas só possuíam o óvulo. As angiospermas, elas já possuem o ovário. Dentro do ovário está o óvulo e está a oosfera. Então, imagina assim, sabe aquelas bolinhas da Fisher-Price? Não sei se vocês já viram. Minha filha brincava muito. Você desmonta, são várias bolas, uma dentro da outra, várias esferas. Pense na estrutura da flor assim. O ovário, se você abrisse o ovário, está o óvulo. Se você abrir o óvulo, está a oosfera. Então, tem 3 camadas aqui dentro do estigma da flor. Tudo bem? Essa é a parte feminina. A parte masculina é essa parte que a gente vê aqui, gente, ó, os estames. Sabe quando você ganha uma rosa que tem aqueles filetinhos? Cheio, se você olhar, ele tá cheio de grãos de pólen ali, ele tem umas pintinhas. É essa estrutura aqui, ó. Tem o filete, que é essa estrutura, e aqui, ó, os estames, que são a parte reprodutora masculina, certo? Então, tem o estilete, que é essa haste que segura, certo? E nós temos aqui o estame ou antera, que é a mesma coisa que a parte masculina da flor. Tudo bem até aqui? Gente, os nomes, eles são bastante, assim, eu falei para vocês, muitos nomes hoje, tá? E aí nós vamos fazer alguns exercícios para vocês treinarem aí estes nomes. Fran, tem que decorar todos esses nomes? Tem. Júlia, decorar e aprender, ó, estigma e aqui os estames, tá? Que é o filete e a antera. Agora, como que acontece a reprodução? Pessoal, os estames, eles ficam nessa folha, nessa flor não aparece. Deixa eu ver se na outra aparece. Mas os estames, eles aqui também não. Vou pegar uma flor verdadeira depois para vocês verem. Os estames, geralmente, eles ficam acima do estigma. Eles crescem assim, ó, e ficam acima do estigma. Quando estes grãos de pólen diploides são levados pelo vento, eles dão origem a uma nova planta. Quando os grãos de pólen haploides
entram aqui no estigma da flor, pessoal, entra no estigma da flor, ele forma um tubo polínico. Como que é esse tubo polínico? É uma pontezinha que vai fazer com que os grãos de pólen consigam chegar até o ovário. Então, os grãos de pólen haploides, eles entram no estigma e aqui formam um tubo polínico. Este tubo polínico, ele colabora com a perfuração do ovário. Quando estes grãos de pólen, eles entram no ovário, o ovário endurece. Aí ele entra no óvulo, o óvulo endurece. Então, assim, gente, é como acontece na reprodução das gimnospermas e como acontece na reprodução humana. Entrou dentro do óvulo, o óvulo não endurece? Então, a mesma coisa. Quando o material genético entra no ovário, o ovário endurece. Aí ele penetra no óvulo e o óvulo endurece. Dentro do óvulo está a oosfera. Aqui vai acontecer a união do material genético masculino e feminino, formando ali o embriãozinho. Então, olha o que vai ficar dentro da flor quando fecundada. O embrião. O óvulo não endureceu? Se o óvulo endureceu, ele vai virar o quê, gente? Vocês já viram isso nas gimnospermas. Uma semente? A semente, olha a semente protegendo o embrião. E o ovário endureceu e vai virar o quê? Quem sabe? O fruto. Nós comemos o ovário da flor. Quando você chupa uma laranja, você está comendo o ovário da flor fecundada. Por isso, gente, que a primavera e o outono, imagina assim, ó, a primavera enche de flor, aí ela passa florida. No outono, caem as flores e nasce o fruto, porque a flor precisa morrer para que o fruto apareça. Então, o fruto, ele surge do ovário da flor. A flor vai se rachar, ela vai morrer e ali vai crescer o fruto, que é o ovário da flor. Então, o ovário, o fruto protege a semente protege o embrião. Certo? Tudo bem? Repetindo, reprodução sexuada. Os estames, geralmente, eles ficam mais altos que o estigma. Estes grãos de pólen haploides, eles caem no estigma da flor e eles formam um tubo polínico. Esse tubo polínico, ele trabalha como se fosse uma ponte para levar o material genético até o ovário. Ele penetra o ovário. A partir do momento que esse grão de pólen diferenciado, ele é haploide, tá, gente? Ele penetra no ovário, o ovário endurece. Quando ele penetra no óvulo, o óvulo endurece e ele fecunda a oosfera. Fecundando a oosfera, forma o embrião. O embrião está envolvido pelo óvulo, que endurecido forma a semente, e o óvulo está envolvido pelo fruto, e o óvulo, está envolvido pelo ovário, que endurecido forma o fruto. Certo? Então, essa é a reprodução sexuada. Deixa eu ver o que tem no chat. Quando eu tinha uns 7 anos, eu tirava as pétalas da flor, depois apertava o caule, mas só algumas saíam líquido. Era uma feminina ou masculina? Líquido. Na verdade, quando você apertava, deve ser a seiva que você tirava. Porque no feminino não tem líquido. E o masculino é pólen, ele gruda no seu dedo, parece um pozinho. Professor, então o grão de pólen entra no óvulo, endurece, entra no ovário e ele endurece. Entra no óvulo e endurece. Certo? Então, ele tem uma camada a mais que nas gimnospermas. Mas é isso mesmo, Pedro. Tudo bem, gente? Até aqui? Podemos conhecer as outras partes da flor? Professora, Oi. tipo, o grão de pólen endurece o ovário e depois endurece o óvulo, daí ele forma o fruto? Isso. Nós comemos o ovário da flor. O fruto, nós vamos estudar o fruto na próxima aula, que nós vamos estudar fruto e semente. Hoje é flor. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o fruto, ele é o ovário da flor. Tudo que a gente come é o ovário da flor. Existem uns frutos falsos que nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Mas o fruto verdadeiro é o fruto que vem do ovário da flor. É a maioria dos frutos. Certo? A laranja, ela sai de uma flor, então? Ela sai, flor de laranjeira, sim. Ela sai. Ai, seria tão interessante achar. Uma vez eu achei, eu tentei procurar para vocês. Eu achei uma flor rachando e saindo fruto.
Tão bonito, mas eu não achei mais. Quando eu fui salvar as fotos para vocês, eu não achei. Flor formando o fruto. Ó, aqui, deixa eu ver se ele é o que eu queria mostrar para vocês. Se você notar aqui, ó, nessa foto de romã, você pode reparar que a romã, ela ainda não está totalmente formada. Ela está, a flor de romã, ela está secando, vamos dizer que ela está fechando para que a romã fique. Mas eu tinha uma foto melhor ainda, não encontrei dessa vez. Mas é isso que acontece, a flor, ela se parte, ela morre, para surgir o fruto. Certo? Ah, olha os estames aqui, é isso aqui que eu queria que vocês vissem. Vocês estão reparando que os estames estão acima do pistilo, aqui do estigma? Então, os estames Sim. aqui, eles vão liberar aqui os grãos de pólen haploides, que vão entrar pelo estigma, vão formar o tubo polínico e vão fecundando. Pronto, mas cadê o ovário? Eu não estou conseguindo ver. Gente, nós não vamos conseguir ver. Olha ele aqui, ó. Olha que legal esse esquema, ó. Olha o tubo, aqui, olha o estigma. Aqui o ovário, penetrou no ovário. O ovário endureceu, deu origem ao fruto. Olha aqui, ó. O ovário da flor, este é o ovário, deu origem ao fruto. O óvulo da flor deu origem à semente. E lá dentro da semente está a oosfera que fecundou e formou o embriãozinho. Então, o ovário da flor forma o fruto, ó. Forma o fruto. E o óvulo forma a semente. Oi. Então, quando a gente planta a semente na terra, aí cai Aí o grão quê? de pólen lá e aí ela dá origem a uma nova flor? Ela dá origem a uma nova flor? Dá, sabe por quê? Porque quando você planta uma semente, lá dentro está o embrião já. O embriãozinho não foi fecundado, então ele é diploide. Já houve a união dos grãos de pólen com a união da oosfera. Então, formou ali uma célula diploide que vai dar origem ao embrião. Então, você joga esta semente no solo, o embriãozinho, que é diploide, vai dar origem a uma nova planta, que é também uma reprodução assexuada. Professor, então o grão de pólen entra no óvulo? Isso. Não entendi a reprodução. Tá, eu vou explicar de novo, tá, Sofia? Vou repetir, só um minutinho. Então, olha lá. Vou pegar a imagem novamente. Aqui. Então, como que acontece a reprodução sexuada? Existe a estrutura masculina, que são o conjunto aqui de filete com antera, que são os estames. Estes estames, eles ficam mais altos, geralmente eles estão mais altos assim que o estigma, que é a parte reprodutora feminina. Como acontece, gente? Os estames, eles liberam grãos de pólen. Estes grãos de pólen, eles são haploides, ou seja, eles não estão totalmente formados, eles possuem apenas metade dos gametas para dar origem à reprodução. Já expliquei para vocês o que é haploide e o que é diploide, certo? Diploide dá para fazer a reprodução assexuada, porque diploide já está o gameta formado, que é o caso do embriãozinho que está na semente. O haploide, ele só tem uma informação genética, o que é a masculina aqui. Então, os grãos de pólen que saem aqui do estame, que são grãos de pólen haploides, eles entram dentro do estigma da flor, que é a parte feminina. Quando ele entra aqui dentro, ele forma um tubo polínico. O tubo polínico é formado aqui, ó, nessa mesma parte aqui da flor. Quando fala forma um tubo polínico, não é igual ao tubo polínico das gimnospermas. Ele, vamos dizer que ele consegue abrir um espaço para que ele possa penetrar no ovário. Aí ele chega no ovário e penetra o ovário, os grãos de pólen. Quando ele penetra o ovário, o ovário endurece. Aí ele penetra no óvulo, o óvulo endurece. Aí ele fecunda a oosfera, formando o embrião. Então, o embriãozinho, que é a oosfera, está protegida pelo óvulo endurecido. O óvulo endurecido é a semente.
E o óvulo endurecido, que é a semente, está protegido pelo ovário endurecido, que é o fruto. Então, na verdade, a reprodução sexuada da flor dá origem ao fruto, porque o fruto vem do ovário. Tudo bem, Sofia? Tudo? Imagina, Sofia, eu estou aqui para isso. Eu prefiro que vocês peçam para a gente poder repetir e entender. Tudo bem, pessoal? Olha, vamos lá, que ainda vem nome hoje. Hoje é o dia dos nomes. Tudo bem com reprodução sexuada? Sim? Então, nós vamos fazer diferente. Eu tinha separado aqui para falar de todas as partes da flor. Nós vamos fazer diferente. Eu vou deixar vocês fazerem pelo menos um exercício de hoje, porque aí vocês vão lembrar o que nós discutimos agora. E na próxima aula eu continuo as partes da flor, porque eu vou começar a falar vários nomes e aí vai embaralhar tudo aí, certinho? Então eu vou voltar aqui e vocês vão fazer apenas o exercício 1. Apenas o exercício 1, esse aqui. Angiospermas, explique com as suas palavras a reprodução das angiospermas, citando os dois tipos de reprodução. Você vai explicar a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, certo? Vocês vão fazer este exercício agora. Então, este Isso daqui, também depois vai ter que entregar no seu e-mail? do mesmo jeito, mas não vai ser para hoje, porque amanhã tem continuação. Ah, tá. Tá? Vai ser só para ser depois, para a próxima aula. Então, Sim, hoje porque vocês só vão a coisa explicar que a gente manda para você é o é a desenho. foto. É, mas Oi, vocês é. não vão mandar hoje, tá bom? Porque tem muito que ainda acrescentar aí no esquema. Não me mandem hoje. Então, agora, vocês vão explicar. Copiem aí angiospermas, explique com as suas palavras. Ah, você achou, Gabriele? Você me passa depois para eu mostrar para o pessoal? A Gabriele falou que achou um videozinho da maçã rompendo. Eu procurei este vídeo ontem, um acervo aí que a gente tem, mas eu não encontrei esse tipo de vídeo, não. Depois você me passa. Tá bom? Vamos lá, pessoal? Fazendo. Não precisa copiar o que eu estou passando aqui, tá? Isso, Pedro, isso sim. Opa, feijão, tô louca, mano, continua. Pode, ô Maria Eduarda, mas eu acho que não dá tempo. Depois eu vou dar essa oportunidade para vocês copiarem, tá bom? Eu estou elaborando ainda, então é melhor você ir fazendo os exercícios, depois eu vou deixar você copiar como copiou das gimnospermas, pteridófitas, tá bom? Copiar o Liodênias? Quê? É para copiar monocotiledôneas? Não, não é para copiar agora, Helena. Não, é só para fazer o Tá. exercício. Ah, tá bom, Gabi. Obrigada. Vou anotar o nome dele aqui, Gilson Moura. Obrigada. Aí eu deixo abertinho para nós assistirmos amanhã.
Ô, Pedro, os pólens, tanto na reprodução assexuada quanto sexuada, são sempre levados pelo vento, tá bom? Tanto os haploides quanto os diploides. Pro, você pode voltar na tela? Ah, eu achei que vocês já tinham copiado. Posso mesmo, posso sim. Só um minutinho. Já vou deixar a tarefa aqui embaixo. Pessoal, a tarefa de casa é a página 425, a partir do exercício 2, tá bom? Tudo bem? Sara, a reprodução assexuada é aquela que depende dos agentes polinizadores ou até mesmo da semente. A sexuada é quando há a união de dois gametas, que é o que acontece aí com a oosfera. Nada. Pessoal, posso encerrar aqui, tirar da imagem? Vocês já anotaram a tarefa? Pode, Pro. Ok, pessoal, então assim, vocês vão terminar de fazer a reprodução, por mais que vocês tenham essa explicação no próprio livro de vocês, não copiem, certo? E aí vocês vão fazer com as palavras, na hora da correção, agora eu entendi. Quando você escreve, você concretiza. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vocês anotaram a tarefa? Tudo certo? Eu vou passar aqui para a Marisa. Aqui. Então, tá bom, gente. Beijos, até amanhã, gente. Até. Tchau. Tchau, Marisa. Tchau, tchau, Sofia. Ai, bom vê-los. Tchau. Tchau, professora. Tchau, Tchau, Pro. tchau. Até.